Queridos irmãos e irmãs, abramos as Bíblias em Ezequiel capítulo 10, versículo 2. Vamos todos juntos falar este versículo? Ezequiel 10, versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. A Bíblia Sagrada é um livro muito completo. A palavra de Deus contém histórias, narrativas, profecias, poesias, contém normativa, contém doutrinas. Mas a Bíblia seria incompleta se não tivesse alguns livros que nós chamamos de livros de revelação de Deus ou livros de visões de Deus. 4 livros nós podemos separar que são estes: Zacarias, Daniel, Apocalipse e Ezequiel. Pois bem, Zacarias, um livro de visões profundas. Pouco se prega sobre o livro de Zacarias, por causa da sua complexidade em entender as visões do profeta Zacarias. O profeta Daniel tem uma característica muito especial. Quando eu leio a história do Brasil, eu estou lendo os desdobramentos daquilo que aconteceu no passado. Quando estou lendo a história da humanidade, estou lendo as etapas pelas quais, como planeta, nós passamos como sociedade. Mas quando um judeu lia o livro de Daniel, ele lia exatamente a história ao contrário. E eles temiam, porque era aquilo que iria acontecer. Nós poderíamos até de uma forma dizer a história do futuro. Portanto, a mensagem central das visões de Daniel são estas: de que Deus conhece o futuro, de que Deus domina a eternidade, de que Deus mantém em suas mãos a linha do tempo. As mensagens de Daniel são de que Deus ergue impérios e também déspotas, de que Deus abate reinos e seus limites, de que Deus levanta nações e elas terão suas glórias e suas quedas também. Portanto, visões em Zacarias, visões em Daniel, mas também no livro de Apocalipse. Aliás, Apocalipse significa isso: descortinar, revelar. É esse o significado da palavra Apocalipse. Quando Satanás pensou ter calado o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, o apóstolo João já idoso, de idade avançada, o Império Romano não conseguiu calá-lo. Então, o exilaram na ilha de Patmos, uma ilha deserta e com muitas feras, com muitos animais selvagens. Dificilmente alguém duraria muito tempo exilado na ilha de Patmos. Mas João, quando entra na ilha de Patmos, Deus diz: João, eu te trouxe para cá, e eu quero abrir os céus para que você veja coisas que os olhos humanos nunca viram, para que você veja, João, para que você ouça algumas coisas que ouvidos humanos nunca ouviram. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Não há nenhum lugar deserto onde Deus não possa falar com aquele que teme ao Senhor. O pior deserto junto com Deus será o melhor jardim. E o melhor oásis sem Deus será o pior deserto. Então a questão é a presença e o propósito de Deus. Onde você está? Quando você tem Jesus, o meio-dia. Quando você não tem Jesus, o meio-dia é como a noite escura. Mas quando você tem Jesus no seu coração, uma ilha deserta como Patmos passa a ser o palco do descortinar das mais profundas e gloriosas revelações de Deus para a nossa vida. O outro livro de visões é o livro do
profeta Ezequiel. E agora já vamos chegando exatamente onde lemos e queremos trabalhar. Deus chamou Ezequiel para ficar entre os cativos, às margens do rio Quebar, na Babilônia. Lembre-se dessa história. Durante 70 anos, o povo judeu foi tirado do sul, foi tirado de Judá e levado cativo à Babilônia. 70 anos de escravidão, 70 anos longe da sua terra. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, vai junto, e você será a minha voz lá. Você vai com o povo cativo. E ele pregou aos exilados em Babilônia. O povo, portanto, empobreceu, suas riquezas ficaram para as mãos dos babilônicos. E agora se tornou um povo sem esperança. E aqui está uma outra lição tremenda. Se você quer ser usado por Deus, fique onde está o povo que precisa ouvir a palavra de Deus e a voz de Deus. Aleluia! Não fique distante dos propósitos de Deus. Não fique distante de corações que precisam ser regados pela oração, pela intercessão, pela pregação, pelo ensino da palavra, pelo discipulado. Porque tem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não descem das suas torres de mármore. As visões da glória de Deus vieram sobre Ezequiel, e ele viu a majestade do Senhor, ele viu as margens do rio, as riquezas do céu. E quando vamos chegando no capítulo 10, versículo 2, nós encontramos algumas visões de Daniel se resumindo em apenas um versículo, o versículo 2 do capítulo 10 que nós lemos. E aqui nós encontramos 4 imperativos de Deus para Ezequiel. E perfeitamente nós podemos trazê-los aqui hoje para a nossa vida. Para a vida da IPI de Chapadão do Sul. Para a minha vida, para a sua vida. Quatro ordens de Deus contidas neste resumo de algumas das visões de Daniel. O querubim, alguém que estava falando com Ezequiel, disse 4 coisas, 4 ordens, 4 imperativos. O primeiro deles vai por entre as rodas. Isso nos fala de mobilidade da igreja. As rodas nas visões de Daniel são misteriosas. Há uma linguagem enigmática aqui, há uma linguagem simbólica aqui. Na visão das rodas, onde o Espírito ia, as rodas iam. Onde iam as rodas, o Espírito do Senhor estava com elas. Isso nos fala que a igreja precisa ter mobilidade. Nós cristãos precisamos ter mobilidade naquilo que fazemos pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Nós não fomos chamados para sermos estáticos. Por isso, a primeira ordem vai por entre as rodas. Portanto, mobilidade. Isso nos fala da capacidade de mobilização que devemos ter como igreja. Quando o Espírito Santo pousou sobre a igreja no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele deu rodas à igreja, ele deu mobilidade para o seu povo, ele deu rodas para todos nós, para a pregação do Evangelho, para a missão, para o trabalho, para o serviço de Deus. Ele deu capacidade de mobilização ao cristianismo. Apesar disso, nós insistimos em termos rodas quadradas. Insistimos em ser estáticos. Nossas programações parece que se tornam apenas do dentro da igreja para dentro da igreja. Gente crente montando ministração para gente crente. Eventos da igreja para crentes. A vida da igreja interna apenas para acudir o interno.
enquanto que Deus está dizendo, vocês precisam se mobilizar. A igreja precisa ter mobilidade, precisa ir para onde as pessoas estão, às margens do rio Quebar, precisando de esperança, precisando de palavra, precisando de oração, precisando da sua presença, irmão e irmã. Vai por entre as rodas. Aleluia. A igreja não nasceu para ser estática. Ela não nasceu para ser um monumento, mas um movimento. A igreja se espalha, anda, conquista, marca presença. Quando acaba o culto no domingo, na segunda-feira, nós cristãos já devemos estar ligados para aquilo que Deus tem a fazer conosco, através de nós, pela sociedade ou pelo lugar onde trabalhamos. David Bosch, que escreveu o livro Missão Transformadora, considerada a melhor obra, o suprassumo dos missiólogos. Ele escreve num dos capítulos, falando sobre a história de missões, ele diz o seguinte, de que a igreja nasceu como movimento, nasceu para ser de fora, nasceu para estar lá, estar fora do ambiente, das quatro paredes. E quanto mais a igreja se institucionaliza, mais ela decresce. Conforme o seu poder de institucionalização cresce, o seu poder de missões e evangelismo vai diminuindo na mesma proporção. Mas nas visões de Daniel, as rodas têm 3 estágios. Preste atenção, o primeiro estágio, quando você confere o capítulo 10 e também lá os primeiros capítulos, as visões das rodas, você vai ver que em algum momento as rodas estão paradas. Isso significa sem mobilidade. Em outros momentos as rodas se movem. Em outros momentos, num outro estágio, as rodas correm e voam. Ouça isso. Nós estamos vivendo um período sui generis da história, que nós chamamos de pós-modernidade, ou então chamamos de modernidade líquida, onde as mudanças são rápidas demais, onde as desconstruções e reconstruções dos padrões são velozes demais. E a igreja precisa de alguma forma acompanhar a sociedade em que estamos. A igreja não pode apenas se mover, ela não pode apenas se mexer, ela precisa rodar em alta velocidade, ela precisa voar. O mundo está rodando em alta velocidade, numa velocidade descomunal. Certo pastor estava pregando em sua igreja e ele disse: irmãos, essa igreja precisa caminhar. E tinha um irmão assim na frente, animado, e ele disse, amém, bem alto. Aí o pastor disse, mas a igreja precisa correr. Aí ele disse, amém e aleluia. E a igreja precisa voar. E ele se empolgou, amém, glória a Deus, aleluia. E o pastor disse, mas para que a igreja voe, temos um preço a pagar por isso. Aí ele se desanimou e disse, deixa só andar, pastor, deixa só caminhar que está bom. Nós vivemos em dias de explosão demográfica, isto é, muitas cidades crescem, multiplicam, até mesmo desordenadamente, pelo crescimento não planejado, um crescimento maior do que o planejamento. E nós não podemos mais crescer apenas por adição, mas por multiplicação. Gente convidando gente para o discipulado, gente convidando gente para os cultos. Não mais apenas a pequena adição, mas devemos lançar as redes na evangelização. Há uma estatística que incomoda o coração de todos aqueles que estão envolvidos em missões. E a estatística é essa, 5-1, enquanto nós, cristãos evangélicos, ganhamos uma pessoa para Jesus,
os muçulmanos, em países distantes, em países do continente africano, por exemplo, chegam a ganhar 7 pessoas para Jesus. 7. Na evangelização, 1 para 7. Na construção de templos, enquanto nós construímos um templo, eles constroem 5 mesquitas. Isso significa que nós estamos mais devagar. E Deus está dizendo hoje para a gente, para a nossa igreja aqui, naquilo que está ao nosso alcance, vai por entre as rodas. A nova configuração da sociedade exige propostas claras, como, por exemplo, os conflitos do homem, do ser humano, do século 21, a depressão, as fobias, o alto índice de divórcio, de violência, de neuroses, de luto. Precisamos, como igreja, nos mover nessa direção. E Deus está dizendo, vai por entre as rodas. Propostas claras de evangelização, de crescimento. Deus está dizendo, vai por entre as rodas. Para os jovens da igreja, vai por entre as rodas. Adolescentes da igreja que vieram do retiro, vai por entre as rodas. Os ministérios da igreja, vai por entre as rodas. As lideranças da igreja, presbíteros, diáconos, vai por entre as rodas. Deus está nos dizendo isso hoje à noite. Mobilidade, vai por entre as rodas. Essa foi a primeira ordem. A segunda, o segundo imperativo, confie absolutamente em Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus. E o texto continua, vai por entre as rodas até debaixo dos querubins. Significa isso, proteção. Os querubins nos falam de proteção. Na hierarquia angelical, anjos, serafins e querubins. Querubins, aqueles que guardam a glória de Deus, os guardiões da glória de Deus, para que a glória de Deus não seja usurpada. E quando falamos sobre isso, nós nos lembramos, por exemplo, da Arca da Aliança, onde sobre a arca havia, na tampa da arca, 2 querubins, estendendo as asas, uma asa tocando a outra do outro querubim, as 2 asas tocando. Portanto, a glória de Deus representada na arca estava guardada pelos querubins. A proteção de Deus sobre a sua igreja é real. O cuidado de Deus sobre a sua seara é real, é absoluto. Deus zelando da sua obra. Toda arma forjada contra ti não prosperará, diz a palavra de Deus, Isaías 54:17. E esse texto não pode ser usado de qualquer forma. No contexto do capítulo inteiro de Isaías, capítulo 54, todas as promessas ali são para a igreja como coletividade. Toda arma forjada contra a igreja do Senhor não prosperará. Deus está zelando da santidade da igreja. Deus está zelando da vida espiritual da igreja. Deus está zelando das famílias da igreja. Deus está zelando pela qualidade, pela quantidade. É Deus cuidando da sua obra. Então confie nisso. Confie. Vá para debaixo das asas do querubim. Quem cuida da obra é o Senhor. Quem vigia o rebanho é o Supremo Pastor. Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vá para debaixo das asas dos querubins. Quando falo sobre isso, lembro-me de uma missionária brasileira que serviu num país bem no nordeste da África, chamado Djibouti, bem pertinho da Somália. E essa irmã, a missionária Nazaré, que hoje já está com Deus, mas ela fez um excelente trabalho de evangelização, e ela pregava para crianças, para senhoras, de uma forma discreta, porque é um país extremamente fechado, um país muçulmano, radical. E
ela escondida ali apenas com visto de professora de inglês. Então, ela servia, ela ia agregando pessoas e, com muito custo, depois de 8 anos de trabalho, ela tinha 22 pessoas membradas à igreja. E ela, ingenuamente, quis fazer um culto. E lá não se pode cultuar. Então, como essas pessoas se agregam através da oração, discipulado particularmente, e a pequena igreja vai crescendo. Mas ela resolveu juntar todos ali, e tem um cântico que os antigos de guerra aqui conhecem: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ela traduziu para aquela língua e cantaram, e as criancinhas cantaram animadas, e em menos de 15 minutos, a polícia estava lá, a Sharia, para prendê-las, e aí foi um momento muito difícil. Algumas mulheres perderam a guarda das crianças, ela mesmo foi chamada para depor, e a MIAF tem um programa de quase que de rapto do missionário em situação de perigo, é chamado Código 3, e aí o Código 3 foi acionado para tirá-la rapidamente de lá, e Nazaré saiu do país. E ela sempre orava a Deus, muito triste, dizendo: Senhor, a igreja acabou, as 22 senhoras que tínhamos lá, e agora? E aí passou-se 1 ano e meio, a poeira baixou, e aí Nazaré voltou, e quando voltou, foi atrás de algumas pessoas para reencontrá-las. E é interessante que ela imaginava: agora eu tenho que começar tudo de novo. E quando não, se reuniram lá 50 mulheres e crianças. E ela perguntou assim para uma delas: durante a minha ausência, ficou alguém aqui pastoreando? Não. Teve outra missionária ou missionário que veio? Não. Então, como que, ao invés de diminuir, cresceu? E aí a senhora mais idosa de todas ali abriu um sorriso assim e disse: mas, Nazaré, a igreja não é sua, é de Jesus. E Ele cuidou da igreja. Aleluia! Confie nisso. Deus está cuidando da sua obra, da sua seara. João Calvino, que dizia: a igreja jamais sobrevive sem inimigos. A igreja será sempre, no meio das calamidades, libertada por Deus. De forma sobrenatural, Deus vem e cuida da sua igreja, porque ela precisa refletir a glória de Deus. Por isso, o segundo imperativo: vá para debaixo das asas dos querubins. Proteção de Deus, confie nisso. Mas aí um terceiro imperativo: busque a unção. E aí a ordem é: enche as mãos de brasas acesas. As brasas acesas representam, nesta visão, a unção que precisamos ter. E você já vai entender daqui a pouco o porquê que as brasas acesas representam a unção de Deus. Unção não é um carisma, unção não é um arrepio. Unção é aprovação de Deus para aquilo que você vai fazer. Não esqueça essa definição. Unção é Deus aprovando você no seu trabalho, é Deus aprovando você no seu ministério, é Deus aprovando e dizendo: vai agora, eu sou contigo. Isso é unção, isso é o separar de Deus, é o consagrar de Deus, e é Deus aprovando e dizendo: enche as tuas mãos de brasas acesas. Existem 3 possibilidades: cristãos com as mãos cheias de cinzas, resultado daquilo que um dia já foi,
brasa acesa. Resultado daquilo que um dia já foi brasa viva, mas apagou, não foi alimentada, não houve alimento espiritual. E aí sobra o saudosismo. Há uma diferença entre saudades e saudosismo. Saudade é um sentimento legítimo e bom. Todos nós, humanos, temos saudade. Temos saudade de coisas do passado, pessoas do passado, tempo, pessoas que fizeram parte da nossa caminhada com Deus. Temos saudade de familiares, temos saudade de cidades que deixamos para trás e assim por diante. Mas a vida continua. Saudosismo é quando você não consegue dar um passo para frente, porque a saudade é tão grande, o passado é tão intenso, que ele amarra a perna, a corrente, e você tenta ir para frente, mas isso está acorrentando você, está segurando você. É aquela ideia assim, de que não há um futuro a vislumbrar. E tem muitas pessoas em qualquer área da vida que estão amarradas pelo saudosismo e precisam caminhar, precisam construir o seu futuro. E Deus está dizendo: enche as suas mãos de brasas acesas. A nossa história se constrói com brasas acesas. A história da igreja com brasas acesas. Não viva uma unção do passado apenas que você já teve. Não viva de histórias de quando Deus usou você no passado. Você precisa disso no presente. Você precisa disso hoje. Você precisa ter as mãos cheias de brasas vivas e não de cinzas. Aquilo que um dia já foi brasa. A quem era usado por Deus não é mais hoje. A quem foi uma bênção naquilo que fazia para o reino de Deus, hoje não é mais. Você precisa de brasas acesas na sua mão, não cinzas. Isso me faz lembrar, e quando nós temos cinzas nas mãos, nós perdemos com isso a autoridade espiritual, perdemos a unção, isso é trágico. Lembro-me da história de um rapaz na Inglaterra que trabalhava numa siderúrgica. E ele, há anos atrás, era muito envolvido com a obra de Deus. Um homem de oração, trabalhava pelo reino de Deus. Na sua igreja era um exemplo de quem trabalhava, ensinando pessoas, evangelizando pessoas, louvando a Deus, brasas vivas. Mas ele estava trabalhando na siderúrgica e já tinha se envolvido com tantas amizades, tantas companhias, já tinha deixado a igreja, já tinha deixado os valores de Deus, a palavra de Deus, a oração. E lá uma determinada ocasião, um colega de trabalho caiu sobre uma chapa incandescente e imediatamente o lado do corpo foi fritado literalmente naquela chapa e naquela cena horrível. Tiraram rápido o rapaz dali e alguém gritou: chamem um médico. Ele disse nas últimas forças assim: não chamem um médico, eu sei que eu vou morrer. Se alguém aqui pode orar por mim, por favor, ore. Se alguém aqui pode me ouvir e me ajudar a confessar os pecados para eu partir para a eternidade com Deus, por favor, faça isso por mim. E aquele jovem que já fora crente ficou olhando a cena e ele dizia: eu vou ou não vou, eu não tenho autoridade para ir, eu não tenho mais brasas acesas na minha mão. E enquanto ele duelava, o jovem morreu. E ele depois confessa isso para o seu psicólogo. Ele diz: todas as noites, parece que antes de dormir, eu vejo aquela imagem horrível na minha frente, e aquele jovem fechando os olhos dessa vida, indo
para a eternidade sem Deus. E eu podia ter feito alguma coisa. Brasas que não existem mais, apenas cinzas. Deus está chamando você hoje para um renovo espiritual. Leve a sério isso. Que nas suas mãos existam brasas acesas, vivas. A outra possibilidade, cristãos com as mãos vazias, que nunca tiveram brasas e também nem cinzas. Não tem autoridade espiritual, não tem conteúdo, não tem visão para o reino de Deus, não tem criatividade, não tem piedade, não tem poder na oração. Nunca tiveram o poder de Deus na sua vida. Nunca provaram a intimidade com Deus. Cristãos de mãos vazias. A terceira possibilidade, cristãos com as mãos cheias de brasas acesas. Aleluia! Cristãos com vida de oração acesa. Cristãos que evangelizam de forma inflamada. Talvez até conhecendo pouco de como evangelizar, mas assim, orando por pessoas, indo, tentando levar Cristo aonde precisa ser Cristo levado. Gente pronta para socorrer, gente pronta para ir, brasas acesas. E aí o cristão, com as mãos cheias de brasas acesas, tem alegria em adorar, tem alegria em orar, tem satisfação em trabalhar na obra de Deus, tem motivação para jejuar. Encha as suas mãos de brasas acesas, encha as suas mãos de brasas vivas. Quarto e último imperativo que Deus dá a Ezequiel: envolva-se na missão. Tem brasas vivas na mão, tem brasas acesas na mão, então espalha-as sobre a cidade. Entendeu isso? Se Deus dá brasas vivas nas suas mãos, não é para ficar aí nas suas mãos. Espalha-as sobre Chapadão do Sul. Aleluia! Se a igreja tem mãos cheias de chamas, brasas vivas, não as tem para o seu próprio deleite. Se a igreja tem a unção de Deus, tem-na para fazer a diferença no mundo em que estamos inseridos. Espalhe brasas acesas sobre o seu bairro, sobre a sua empresa, o local de trabalho, a família. Disponha-se ao trabalho, à diaconia, ao discipulado. Disponha-se ao trabalho cristão, à vida com Deus. Disponha-se a participar da intercessão, do trabalho com jovens. Disponha-se e comece a espalhar brasas acesas. E não necessariamente, quando você tem brasas acesas e vai espalhando-as, isso vai ser visível. Por vezes, os trabalhos mais interessantes que os cristãos fazem são discretos, até no anonimato. Por exemplo, ouvi sobre uma senhora. Esse local não existe mais, mas alguns de vocês lembram do presídio do Carandiru, em São Paulo? Lembram? Sim. Era um verdadeiro inferno na terra. Era um lugar deplorável para viver. Era a antessala do inferno. Pessoas que viveram lá nunca mais conseguiram sair com as faculdades mentais, emocionais da mesma forma. Mas havia uma senhora de uma igreja em São Paulo. Ela era discreta, ela não falava muito, ela apenas tinha uma licença para todos os sábados de manhã pegar uma sacola de literatura, revistas cristãs, bíblias, etc. E ela ia para a ala
surtos aidéticos no Carandiru. Pessoas que estavam quase a morrer. E como não podia se fazer barulho lá, então ela ia de cama em cama, todos os leitos daquela ala, desde o raiar da manhã, do sábado até meio-dia, por vezes até passava um pouco, mas ela ia falando aos ouvidos e orando e cantando hinos para a edificação desses homens que estavam à beira da morte. Um anjo de Deus naquele lugar. E aí você pergunta, há quanto tempo ela fazia isso? Há 25 anos, todos os sábados. 25 anos, falando de ouvido em ouvido. E um dia ela disse, eu sei que Deus me usa aqui, talvez para a última oportunidade, porque vários dos que eu converso, pregam o evangelho, entregam a vida para Jesus, baixinho, falando baixinho. Quando eu volto na outra semana, ele não está ali, já morreu. E é a última oportunidade. Espalha pela cidade as brasas vivas. Espalhe pela cidade as brasas vivas. Deus nos desafia nessa noite, de uma forma muito especial. Vai por entre as rodas, mobilidade da igreja. Até debaixo das asas dos querubins, confie na proteção de Deus sobre a igreja e sobre aquilo que Deus te dá como visão de trabalho. Enche as mãos de brasas acesas, isto é, unção de Deus, e espalhe pela cidade, missão de Deus. Você quer ser usado por Deus?